votação este parecer da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Quem estiver de pé, quem estiver pela aprovação, permaneça como se encontra, e quem for contra, fique de pé e dê suas justificativas. Aprovado por unanimidade. Submeto em discussão, em primeira e única votação, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, da emenda modificativa número 2, de 2013, sobre o projeto de lei número 1, de 19 de março de 2013, que modifica o artigo 5º, que dispõe sobre reajuste salarial dos profissionais do magistério. Não havendo discussão, submeto em primeira e única votação este parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Quem estiver pela aprovação, permaneça como se encontra. E quem for contra, fique de pé e dê suas justificativas. Submeto em discussão, em primeiro, aprovado por unanimidade. Submeto em discussão, em primeira e única votação, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da emenda modificativa número 2 de 2013, sobre o projeto de lei número 1 de 19 de março de 2013, que modifica o artigo 5º, que dispõe sobre reajuste salarial dos profissionais do magistério. Não havendo discussão, submeto em segunda e última votação este parecer. Em primeira e última votação, este parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Quem estiver pela aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contra, fique de pé e dê suas justificativas. Aprovado por unanimidade. Submeto em discussão, em primeira e última votação, o parecer da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social do projeto de lei número 1 de 14 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre reajuste salarial dos profissionais do magistério, de autoria do Executivo. Não havendo discussão, submeto em primeira e única votação este parecer da Comissão de Saúde. Esse projeto é o número 1, de 14 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre o reajuste salarial dos profissionais do magistério. Não havendo discussão, submeto em primeira e única votação este parecer da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Quem estiver pela aprovação, permaneça como se encontra. E quem for contra, fique de pé e dê suas justificativas. Aprovado por unanimidade. Submeto em discussão, em primeira e única votação, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do projeto de lei número 1 de 14 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre reajuste salarial dos profissionais do magistério, de autoria do Executivo. Não havendo discussão, submeto em primeira e única votação este parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Quem estiver pela aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contra, fique de pé e dê suas justificativas. Aprovado por unanimidade. Submeto em discussão, em primeira e única votação, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do projeto de lei número 1 de 14 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre reajuste salarial dos profissionais do magistério, de autoria do Executivo. Não havendo discussão, submeto em primeira e única votação este parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Quem estiver pela aprovação, permaneça como se encontra. E quem for contra, fique de pé e dê suas justificativas. Aprovado por unanimidade. Submeto em discussão, em primeira e única votação, o parecer da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social da emenda modificativa número 1, de 12 de março de 2013, sobre o projeto de lei número 15, de 22 de outubro de 2012, que dispõe sobre a democratização da gestão escolar. Não havendo discussão, submeto em primeira e única votação este parecer da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Quem estiver pela aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contra, fique de pé e dê sua justificativa. Eu voto contra por não conhecer o projeto e até porque esse é um projeto que vem transitando desde o ano passado e esse projeto foi sem juros, então por isso que eu não voto.
Neste momento eu não voto. Senhor presidente, eu peço que use de ordem nesta casa e cumpra o regimento. Eu peço, por gentileza, a não manifestação da plateia. Senhor presidente, eu também me abstenho esse voto, porque não tenho conhecimento desse projeto, até porque são 5 comissões que tenho nessa casa. Eu não participei de nenhuma comissão dessas, então inclusive essa da educação faz parte de uma. Eu nem tenho conhecimento desses projetos e nem faço parte dessas comissões nenhuma, até porque fui excluído por todos. Muito obrigado, minha resposta é essa. Nobre vereador, eu quero aqui só justificar que, como presidente desta comissão, eu convidei de público, na sessão passada, todos os vereadores, inclusive os meus, para participarem da reunião, já determinando o horário e o dia. E se os nobres vereadores não conhecem o projeto, é por omissão e não por convocação. Vereador, é o seguinte, eu tenho conhecimento. Raimundo, Vossa Excelência, eu tenho que, por exemplo, conceder a palavra. Estou fazendo uso da palavra. Gostaria de dizer, Desculpa aí, vereador, voto favorável ao projeto de lei da democratização das escolas e dizer que realmente respeito a posição dos demais colegas que dizem não conhecer o projeto. Inclusive, como empreendedor, o vereador Monique foi convidado todos os vereadores a participarem. Inclusive, eu acho que tem conhecimento, como alguns falaram, que esse projeto tramita desde a legislatura passada. Eu acho que não conhece o projeto porque não querem conhecer. Inclusive, cada um tem aí nas suas, cada um está aí ao inteiro dispor de uma cópia do projeto que estão aí à disposição de vocês. Então, eu acho. Eu acho que a questão do não conhecimento não é porque não conhecem de fato, porque não quiseram ou não querem ter o conhecimento. Inclusive, esta casa promoveu uma audiência pública, onde eu convidei todos os vereadores, onde esta casa promoveu essa audiência, onde com a presença dos professores e alguns secretários, inclusive da secretária de Educação. Então, a gente lamenta, nesse momento, mesmo tendo maioria absoluta para a aprovação da matéria. A gente lamenta o voto contra dos vereadores. Viva a democracia! Viva a palavra do céu. Viva a democracia! Que tipo de democracia é essa que vivemos, que você não tem direito de dar o voto que você acredita? Estamos vivendo num país onde as pessoas têm consciência e têm poder de decisão. Por favor, estou falando. Estamos vivendo num país de democracia. Isso aqui não serve, minha gente. Isso aqui não se trata de palanque político, não. Ou de lado A ou de lado B. Se trata de educação. Isso é coisa muito séria. Porque é aqui que nós estamos decidindo o futuro das crianças que estão na escola. Então, o que eu tenho notado, pelo pouco tempo que estou atuando nessa casa, que os palanques dessa cidade não foram desarmados. E a minha concepção, senhor presidente, é que o quê? Que o que vale mais é o povo da nossa cidade. Sou a favor, sim, que sejam desmontados os palanques de lado A ou de lado B, e que nós possamos atuar, sim, em favor e crescimento da comunidade do